Agora a utilização das pinças. Essas pinças, elas devem ser posicionadas o mais próximo ao foco de fratura possível. Dessa forma você consegue manipular a fratura e reduzir de forma mais eficiente. Sempre quando o paciente é idoso, cuidado com essa manobra. Nesse caso era um paciente jovem. Então eu não tive preocupação quanto a isso. É um osso de boa qualidade. Utilizei a rotação ao meu favor. A fratura estava completamente rodada. E agora já estou próximo do que eu preciso da redução anatômica. Então, utilizando as duas pinças de Miller, eu consigo corrigir rotação, corrigir angulação. Ainda não obtive a redução que eu preciso. Posicionei a pinça agora numa situação interfragmentária para tentar facilitar essa redução, mas para isso eu precisei que a minha assistente fizesse uma pequena tração. Agora sim, associou a tração com a pinça interfragmentária e nós conseguimos uma redução anatômica. Garantimos que estava seguro e isso permitiu a retirada da pinça. A fratura permaneceu reduzida. E agora eu vou seguir com a nossa técnica. A escolha do implante, uma placa DCP 3,5 milímetros, que deve ser pré-tensionada para evitar a abertura do foco de fratura do lado oposto ao implante. Então uma curvatura de aproximadamente 1 centímetro deve ser feito, um pré-tensionamento. E essa placa ela deve ser posicionada na cortical de tensão. Então é a cortical radial, cortical onde o rádio faz a curvatura. Então o rádio faz a curvatura, você coloca essa placa ali. É a cortical de tensão do rádio. Primeiro orifício, normalmente um parafuso maior do que o parafuso definitivo, para trazer essa placa de encontro ao osso e permitir que a ação do pré-tensionamento seja efetiva, fechando o foco de fratura do lado oposto ao implante. Então, primeiro parafuso, eu boto um parafuso grande, trago essa placa de encontro ao osso, depois eu troco esse parafuso. Agora, seguindo a técnica de compressão através da placa, eu sigo com o segundo orifício sendo confeccionado de forma excêntrica ao furo, ou seja, nesse caso, na extremidade proximal do orifício. Durante o aperto do parafuso, a cabeça vai de encontro à placa e faz uma compressão do foco de fratura através da placa. Esse parafuso não me deu tanto torque, ele estava posicionado dentro do foco de fratura, esse segundo parafuso, então eu conduzi com um terceiro parafuso, seguindo o princípio da compressão pela placa, fazendo a perfuração de forma excêntrica. E retirei esse parafuso, não fiquei satisfeito com ele, ele acabou ficando posicionado no foco de fratura. Termino a compressão nos dois parafusos, está feita ali a perfuração, perceba o parafuso que eu mencionei, o primeiro parafuso fica grande, mas depois a gente substitui, inclusive podendo substituir por um bloqueado, finalizando aí a osteossíntese com a perfuração dos demais parafusos. Sempre o distal. Depois comprime, depois comprime do outro lado também, depois. Entendi. Substituição do parafuso que estava grande, colocação do parafuso distal, O cara tem a oportunidade conferência de que não existe nenhum músculo ou tendão embaixo da placa, o resultado final, uma fratura reduzida anatômica, buscando o implante posicionado na cortical de tensão do rádio, me certificando de que a pronossupinação está livre, sem bloqueios,